Vamos abrir nossa Bíblia para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Começando com o versículo 4. Diz assim: Quando, pois, alguém diz, sou de Paulo, e outro, sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Porque está sendo revelada pelo fogo, a qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Verso 9: Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Esse texto, o apóstolo Paulo está respondendo ao problema que ele recebeu ou descobriu que estava existindo na igreja de Corinto. Basicamente, tinha uma divisão. As pessoas estavam endeusando ou celebrando líderes, homens. Tinha pessoas que achavam que Paulo, pelo histórico, pela coragem, pela ousadia, era o maior. E dizia, olha, eu sou de Paulo. Outros se agradavam mais da eloquência de Apolo, talvez na pregação, no discurso, na oratória. E eles diziam, não, eu quero Apolo. Outros, talvez, Pedro, pela influência dele na igreja de Jerusalém. E alguns diziam, não, o meu negócio é Jesus Cristo. Eu estou interessado na pessoa de Cristo e não me encanto com nenhum trabalho humano. E Paulo entende isso como sendo um aspecto infantil da fé cristã. É imaturidade. Em alguns casos até ausência de salvação. E ele apresenta, eu pulei alguns versículos de propósito, em duas metáforas, o que é ser igreja, que representa exatamente maturidade. Igreja que não está baseada em pensamento humano, que não está endeusando pessoas, mas está focada no compromisso de servir, exaltar a obra e a pessoa de Jesus e juntos com outros irmãos servir a Jesus Cristo.
Você percebeu no versículo 9 que ele diz, olha, de Deus nós somos cooperadores, lavoura de Deus. Ele pensa a igreja como um campo. Eu sei que essa figura é muito distante da maioria das pessoas hoje, pelo fato de que a maioria de vocês nasceram na cidade, são urbanos, talvez nunca plantaram um pé de cebola, nunca plantaram nenhuma florzinha, nunca acompanhou esse processo. Mas basicamente naqueles dias de Paulo, essa é uma figura muito forte, porque as pessoas estavam habituadas a lidar com esse tipo de situação para prover o seu próprio alimento, mas também, em alguns casos, até para compartilhar ou comercializar ou coisa parecida, né? E dentro dessa ideia de lavoura, Paulo está dizendo, olha, não tem espaço para endeusar um em detrimento de outro, porque todos são importantes. O que semeou, e Paulo se enxergava como aquele que era o grande semeador, e o outro que veio e regou cuidadosamente, talvez tirou o mato, as pragas, as ervas daninhas, mas ele disse, olha, lembre de uma coisa, o resultado final sempre vem de Deus. Ou seja, não tem nenhum motivo para as pessoas se orgulharem dentro do contexto da obra de Deus. Porque o resultado final sempre é do Senhor. O registro de Lucas, da igreja de Jerusalém, no capítulo 2, ele termina dizendo que o Senhor ia acrescentando pessoas àquela igreja. Os apóstolos, eles eram ativos e atuantes na pregação do evangelho, ousados, até mesmo correndo risco de vida, prisões, açoites e tantas outras coisas. Mas Lucas dizia, e o Senhor ia acrescentando, o Senhor ia adicionando. Ou seja, no final das contas, por mais trabalhadores que tenham cooperado, o resultado final é do Senhor. Então não tem competição. Crentes imaturos vivem competindo entre si, vivem se comparando. Aí Paulo diz, não, temos funções diferentes. Eu me preocupei em semear, Deus me capacitou para isso. Mas outro, Apolo era um discipulador. Outros vieram e deram a edificação, a instrução à igreja. Mas no final das contas, o Senhor é que fez com que o progresso fosse confirmado daquelas plantas. E Paulo chega a dizer que nem o que planta ou o que rega é alguma coisa, mas é Deus. Porque é Ele que confirma, Ele é que aprova. Ele é que dá a evidência. Então, quando existe, dentro do contexto da igreja, competição, isso aponta para a nossa imaturidade. Quando nós enxergamos uns aos outros como competidores, nós somamos, nós trabalhamos juntos, fazemos trabalhos diferentes. E a glória é sempre de Deus que dá o crescimento. Uma outra observação a respeito dessa figura: crescimento é processo. O crescimento depende da atuação de várias pessoas e crescimento é um processo. Não é o que Paulo estava pensando, você pode fazer transplante de árvores. Outro dia eu vi uma coisa que eu jamais imaginei que existia. Um cara que ganha a vida vendendo árvores adultas. É um baita negócio. Árvores de 30 anos, de 40 anos, é a vida dele, a fazenda dele. É providenciar, tem técnicas de transplante, uma coisa tremenda. Mas não era disso que Paulo estava pensando. Aquele que prepara o solo,
lança a semente, cuidadosamente rega, para que ele veja o crescimento. Ou seja, é um processo. A igreja é uma lavoura que precisa de muitos trabalhadores. E a gente precisa olhar para o todo, enxergando a ideia de processo. Estamos crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Tem irmãos que crescem rápido, que respondem rápido ao Evangelho. Outros, por sua vez, um processo mais lento, mais demorado. Ter paciência uns com os outros, encorajar uns aos outros, animar uns aos outros, para que haja crescimento cada vez maior, progresso. Até porque Deus está comprometido com isso. Ele diz, Paulo escrevendo aos Filipenses: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vós vai completá-la até o dia de Cristo. A igreja é uma lavoura. Precisamos de vários trabalhadores. E estamos em crescimento. Não estamos prontos ainda. E nesse processo, caminhamos juntos uns com os outros. Dividimos, compartilhamos. Aliás, no mundo da floresta, eu descobri há pouco tempo, existe comunicação entre as plantas. E elas compartilham coisas através das raízes. É um negócio impressionante. Eu fico imaginando que, como plantas nessa lavoura de Deus, o quanto nós precisamos uma das outras. O processo é o mesmo. A lavoura é a mesma, é o mesmo proprietário. Mas nós estamos caminhando. A outra figura que Paulo aponta é a ideia de edifício. No versículo 9, edifício de Deus sois vós. E o edifício, ele ressalta algumas coisas aqui. Primeiro, o alicerce. Você não precisa ser muito capaz para descobrir a importância de um alicerce. Basta você acompanhar alguém fazendo um muro, ou numa cidade onde as pessoas não se preocuparam muito com isso. Moro no Eusébio e eu ando por alguns lugares lá, e eu percebi nessas últimas ruas, várias ruas com muro escorado, caindo o muro, está torto lá, o cara botou umas escoras lá, ninguém pode passar na calçada. Vários. Outros, o camarada colocou uma outra coluna segurando o muro. Merecia assim uma coleção de fotos. E a raiz do problema não tem alicerce. O camarada ajeita ali, bota uma fiada de tijolo e acha que o resto está garantido. Não tem coluna, não tem sapato, não tem sustentação nenhuma. Desaba. E a igreja, ela é um edifício. Paulo, um construtor excelente, se preocupou com o alicerce. Aliás, foi Jesus que informou isso para ele. O alicerce é o próprio Cristo, o fundamento é Cristo. A igreja está fundamentada na pessoa e na obra de Jesus. A igreja depende da sustentação de Jesus Cristo. É a obra de Jesus que valida a realidade da igreja. Se você tira essa base, ou tenta fazer uma igreja com outro fundamento que não é Cristo, todo o processo está comprometido. Porque o único alicerce, o único fundamento que estabiliza é a pessoa de Jesus. Paulo diz, olha, não é que eu sou uma pessoa sabida demais,
Mas segundo a graça de Deus que me foi dada, Deus me chamou para isso como apóstolo, eu lancei o fundamento, como prudente construtor que eu sou. Cuidadoso construtor. E outro edifica sobre ele. Eu vim aqui, me especializei em fazer alicerce. Aí veio outro e levantou as paredes. Veio outro e fez o telhado. Mas eu fui capacitado por Deus para lançar o fundamento. E ele exorta, olha, agora, vocês que estão lendo a minha carta, vejam como vocês estão edificando. Cuidem, porque isso aqui é de fato muito sério. Ele diz, olha, ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Igreja não é edificada em cima de personalidades. Igreja não depende de celebridades. Igreja resiste temporais, vendavais, por causa do seu alicerce, Jesus. Li uma história de um líder que fez um ministério impressionante, de muito impacto. Depois de alguns anos da sua morte, nada do que ele tinha feito permaneceu. Não estou dizendo que ele foi infiel ou coisa parecida, mas em algum momento, talvez a base não ficou bem clara, não ficou bem firme. Jesus é a base do ministério cristão. Jesus é central na igreja. Nós nos reunimos para exaltar a pessoa e a obra de Jesus. O nosso culto visa exaltar o Deus encarnado, o Filho de Deus. Por isso, as nossas letras devem ser cristocêntricas. Devem instruir a respeito da pessoa e da obra de Jesus. Eu já contei essa história, mas eu fui pastor de uma igreja que tinha uns compositores lá. Aí veio um com violão e disse, pastor, eu fiz uma canção. E eu, quem me conhece, sabe que eu sou um zero com esse negócio de música. Mas eu sei ler, eu posso ler uma letra. Posso fazer algumas perguntas. E o rapaz me deu a letra e cantou, dedilhou, e papapá. Eu disse, legal. Dá para cantar para sua namorada. Que isso, pastor? Eu fiz para Jesus. Sim, mas não tem nada dizendo que é Jesus. Era oculto. Você tinha que deduzir. Você tinha que... então... Eu disse, essa aí não dá não. Aí ele voltou na outra semana. Aí no finalzinho ele inventou lá o jeito de botar Jesus, como se fosse um amém. E a música terminava, Jesus. Eu disse, não, você não entendeu nada. Né? Não entendeu nada. Mas se você fizer um exercício de paciência, você que gosta de música, comece a prestar atenção nas letras. Muitas dizem pouco ou quase nada de Jesus. O palestrante, o coach ou o animador pode usar aquela música na palestra dele. O budista pode usar aquela música na palestra dele. O espírita pode usar aquela música na palestra dele. Porque ela não se identifica com Jesus. A igreja cristã exalta a pessoa de Jesus. O fundamento é Cristo, a base é Jesus. Então Paulo diz, olha, cuidado. Você que está trazendo um outro fundamento. A igreja é um edifício à semelhança da lavoura que ainda está sendo construído. A igreja não está pronta. A igreja está sendo preparada para encontrar com Jesus.
Deus está acrescentando cada vez mais, e detalhes são trabalhados, retoques, reformas, ajustes, porque a igreja é composta de pessoas humanas. Por melhor que seja o material usado, estão sujeitos a deteriorização ou alguma outra coisa. Com o tempo, somos falhos, mas a igreja é a habitação de Deus. Como é que a gente entende isso, hein? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A gente diz que Deus habita no meio de seu povo. Deus tem uma poltrona exclusiva para ele. Será que ele senta lá atrás, senta na frente? Na verdade, isso está falando da presença de Deus. Quando a igreja está reunida, ela está na presença de Deus. Estamos na presença de Deus, sim, como indivíduos que temem a Deus, que abraçou o Evangelho, estamos na presença de Deus. Mas quando nos reunimos, estamos na presença de Deus. O culto é para Ele, né? A nossa comunhão visa o Senhor, tudo que nós fazemos, pensamos ou falamos. Por isso que no culto, todos nós somos atuantes. Quem de fato assiste o culto é o Senhor, porque nós oferecemos a Ele o nosso culto. Ele assiste o nosso culto, né? Por isso o culto, a gente precisa se preocupar com as letras das canções, a gente precisa se preocupar com a leitura das Escrituras, a gente precisa se preocupar com o todo. Por quê? Porque nós nos reunimos com o propósito de adorar o Senhor, e nós estamos na presença dEle. E eu imagino que muita gente esquece disso, ou não acha que é bem assim. Essa pequena comunidade, hoje, nesse momento de culto a Deus, estamos na presença do Senhor. O Espírito de Deus está usando as canções, usando a leitura bíblica, usando o ensino, para ministrar aos nossos corações conforto, exortação, ânimo, esperança, porque o culto é para o Senhor. O culto é coletivo, mas também é individual, porque estamos na presença do Senhor. Aí esquece muito disso. No dia a dia e também no momento de adoração. Deus habita com o seu povo. Estamos na presença de Deus. Privilégio. E o Espírito de Deus está mediando a nossa adoração, intercedendo diante do Senhor, para que a nossa adoração seja recebida como uma oferta de aroma suave, que chegue até ao Senhor. A igreja é um edifício, nesse sentido. Não dependemos de 4 paredes para existirmos. Podemos ser igreja sem ter um prédio, uma sala que seja. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de que a igreja, povo reunido, povo de Deus, é como um edifício, fundamentado em Cristo, processo de construção ativo, ciente da presença de Deus. Quando você se prepara para ir ao culto, ouvir ao culto, não significa que você vai encontrar com Deus, porque Deus não está só aqui. Mas você tem a consciência que você vai estar junto com outros irmãos na presença de Deus? Os olhos do Senhor
contemplando os nossos corações, nossas mentes. O Espírito Santo usando toda essa movimentação do culto, cântico, leitura, pregação, para trazer edificação, crescimento aos crentes. O Espírito atuante ministrando por meio dessas coisas. Eu creio que se nós cultivarmos com segurança a presença de Deus, a ciência da presença de Deus, os nossos cultos ganham uma importância maior. Quando a gente não entende que o culto é ao Senhor, a gente avalia o culto assim: como foi o culto? Bom ou ruim? Mas o que? O que foi ruim? É sempre o que os outros fizeram. O pregador esticou, falou baixo, falou alto, não entendi. Foi monótono. O dirigente, os músicos, sempre os outros. Porque a gente ainda está com aquela mentalidade de assistir. Vem para prestar junto com outras pessoas culto a Deus, adoração a Deus. E juntos somos igreja. Estamos usufruindo do privilégio de estarmos na presença de Deus. Deus usa o culto para promover edificação na vida dos crentes. A igreja é uma lavoura. Não tem competição entre os trabalhadores. A igreja está em processo de edificação, de crescimento. Mas o resultado vem sempre do Senhor. A igreja também é um edifício fundamentado na pessoa e na obra de Jesus, que está sendo aprontado, preparado para o grande dia do encontro com Jesus. Igreja é habitação, o lugar que Deus escolheu para estar junto com o seu povo. Você já recebeu a Cristo como Senhor e Salvador? Você faz parte da igreja. Se alegre pelo privilégio de fazer parte da igreja de Jesus. Mesmo com as suas imperfeições, mesmo com as suas limitações, é um instrumento que Deus instituiu para testemunhar da graça e da glória de Jesus. Privilégio fazer parte da igreja de Jesus, mesmo sendo imperfeita, mesmo sendo limitada. Valorize isso que você tem. Valorize a comunhão com os seus irmãos, valorize o servir juntos. Valorize a oração que você recebe. Ore pelos outros. Encoraje os irmãos fracos, enfermos. Socorra os necessitados a cada dia. Mas nunca esqueça, é privilégio fazer parte da igreja.